Bom dia, meus queridos. Eu sou a pastora Miriam Frois e nesta manhã eu queria trazer uma reflexão da parte de Deus que está em Romanos 12, a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus a nós: o amor não seja fingido, mas aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que quer dizer isso? Que eu tenho sempre que olhar para o meu semelhante como sendo superior a mim, como sendo melhor a mim. Mesmo que as circunstâncias digam que não, que eu sou melhor que ele, mas na minha essência moral e espiritual eu tenho que considerar o outro sempre superior a mim. Por que isso? Porque isso vai fazer com que eu o respeite, vai fazer com que eu o considere e nunca seja soberba e arrogante, achando que eu sou melhor do que o outro. Então esse é um conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Prefira sempre o outro em melhor destaque do que você. Deixa ele destacar-se, deixa ele brilhar, deixa ele ser superior a você, mesmo que isso não seja uma verdade, mas permita que ele tenha isso para que tudo corra bem, tanto para ele como para você. Aqui no verso 11 de Romanos 12, Paulo ainda vai continuar nos orientando. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. O que quer dizer isso aqui? Não demore para ajudar alguém. Quando você propor no seu coração que você quer ajudar alguém, ou que você tem a intenção de ajudar alguém, não fique só nas palavras. Decida logo e haja, vá em busca de solução, vá em busca de oferecer esta ajuda. Não demore, não seja moroso, porque passa a oportunidade, tanto para quem vai receber a tua ajuda, como para você que desejou ajudar e demorou demais, e depois perde a vontade e acaba não concretizando. Então Paulo está dizendo, você determinou ajudar alguém? Vai e ajuda logo. Não fica maturando muito tempo isso na sua cabeça, porque isso passa e aí você não concretiza e o outro que estaria para ser abençoado por você não vai ser abençoado. Diz também, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Então nós temos que ter alegria esperançosa e paciência nos tempos e nos dias difíceis. E quando os tempos e os dias estão difíceis, nós temos que orar. Nós temos que buscar mais a Deus em oração. Diz também, comunicai com os santos as suas necessidades e seguir com a hospitalidade. Muitas pessoas também, elas são melindrosas e elas estão precisando de ajuda, mas elas não pedem ajuda. Elas não comunicam que estão precisando de ajuda. Isso está implícito no orgulho. A pessoa está orgulhosa e ela não pede ajuda e ela não recebe ajuda e às vezes entra em processo de murmuração por dizer que ninguém lhe ajudou. Mas ela não pediu. Mas ela não foi humilde para pedir ajuda. Então, aqui Paulo está dizendo assim também, comunique a sua necessidade aos santos, aqueles que estão perto de você, ao redor de você, para que você tenha a oportunidade de ser ajudado. Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Esta, na minha opinião, é a tarefa mais difícil do cristão. É a prova de fogo do cristão, é você abençoar aquele que te maldiz, é você lançar uma bênção sobre aquele que te persegue, que prejudica você de mil maneiras, às vezes financeiramente, às vezes moralmente, às vezes financeiramente, emocionalmente, às vezes fisicamente, e você ainda assim lançar sobre ele palavras de bênção. Esse é um desafio muito grande. Isso é uma prova de fogo de cristianismo, mas Paulo está dizendo que nós temos que fazer isso. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sabe, alegrar
Eu vi esses dias o Padre de Melo, né? Não sei se esse é o nome certo dele, ele dizendo assim: é difícil dizer que é meu amigo, é fácil dizer que é meu amigo. Se eu estou na pior, todo mundo é meu amigo. Eu quero ver na minha bonança e na minha felicidade quem são os meus verdadeiros amigos. Porque a maioria não suporta a alegria do outro. Isso está implícito na inveja, nos sentimentos ocultos e enrustido dentro de nós da inveja. Então nós temos que alegrar com os que conquistam alguma coisa, com que aqueles que alcançam um objetivo, nós temos que nos alegrar com ele e dizer: puxa, eu também quero para mim aquilo que o outro tem, mas não invejar o que o outro tem, mas desejar. É pertinente, é saudável eu desejar também ser próspera, também alcançar algum mérito, mas com o meu valor e não desejando que o outro não tenha para que eu possa ter. Então isso é um processo de inveja que precisa ser trabalhado em nós. E nós temos que nos entristecer com os que estão também tristes. Porque é muito fácil o outro estar sofrendo e eu estiver num momento de alegria. Eu preciso ter processos de empatia, eu preciso sentir a dor do outro como se fosse minha, mesmo que eu não esteja no processo de tristeza. Mesmo que o meu processo não esteja de tristeza em comparação ao do meu semelhante. Mas naquele momento eu tenho que esquecer a minha alegria, esquecer a minha zona de conforto e entrar na zona de perigo e de inconforto do meu próximo. Isso é empatia, isso é aprender a calçar o sapato do outro. Um outro trecho que ele vai dizer assim também: a ninguém, sede unânimes entre vós. O que é unânimes? Unidos, participativos uns dos outros. Não ambicioneis, aqui ele está dizendo de novo, não ambicionei coisas altas. O que quer dizer isso? Não queira algo a mais do que você pode ter, que está acima da sua capacidade. Queira as coisas que está ao teu alcance. O salmista Davi, no Salmo 131, ele diz: Senhor, não me exercito de grandes assuntos, antes, para mim todas as coisas me bastam. Então, isso é o rei Davi que estava dizendo. Então, Paulo está dizendo aqui: não seja ambicioso de carro do ano, de casa em Alphaville, de morar nos Estados Unidos. Não seja ambicioso dessas coisas. Se essas coisas tiver que acontecer na tua vida, elas vão acontecer de uma forma natural. E talvez por mérito seu. Mas até que isso aconteça, não fique ambicionando tudo isso e vivendo desse sonho, porque isso não faz bem para você. Então não ambicione coisas altas, ande num nível, num patamar em que você possa desfilar com tranquilidade. Acomodei-vos as coisas da vida, né? Ou seja, se conforme com aquilo que você tem e seja grato com o que você tem. É um carro que você tem para andar, não é um carro de luxo, mas é um carro básico. Ele anda, ele te leva no mesmo lugar que o de luxo anda. Então, se contente com o que você tem. Acomodei-vos as humildades, não sejais sábios aos vossos entendimentos. Ou seja, não ache que você sabe tudo. Não acredite que você sabe tudo, porque tem gente que sabe mais do que você. Não ache que você já estudou tudo, porque tem gente que estudou mais do que você. Você acha que você é doutor, pós-graduado, especializado, pós-doutor? Tem gente que é mais do que você. Tem gente que mestrou mais do que você. Então nós nunca podemos achar que nós sabemos tudo. Nós podemos achar que eu sou experiente na vida, adquiri muitas experiências. Ok, muito legal. É bacana tudo isso. Mas tem gente que passou por mais coisas que você. Tem gente que viveu mais coisas que você. Então, por isso, nós não podemos achar que nós somos sábios e temos a verdade acima de tudo. Não, tem gente que pode saber mais do que eu. Então, eu tenho sempre que estar dentro da minha condição de vida e me acomodar dentro disso. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, ou seja, não deseja vingar,
Não vingue ninguém e não deseje o mal de ninguém. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com os homens. Nós sabemos que existem situações que é tão difícil que o outro não quer paz com nós. E ele vira as costas para nós, ele rejeita o perdão, ele rejeita a reconciliação, porque tem pessoas que são difíceis mesmo, elas são irreconciliáveis. Então Paulo está dizendo assim, olha, tende paz, paz. Então não faça nada. Não corra atrás para vingar, não fique falando pelas costas, pelas redes sociais contra a pessoa. Tende paz. Deita e descansa e confia no Senhor, que no tempo devido Deus põe tudo no momento certo. No verso 19, ele vai dizer assim, não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira. Então ele está dizendo assim, não vingue, não vá se vingar daquele que te amaldiçoou, te prejudicou, fez o mal para você. Não, fique irado. Ele está dando uma válvula de escape para você. Ele está dizendo, olha, você pode irar-se, porque a ira faz parte da nossa natureza humana. Então ele está dizendo, você tem o direito de ficar bravo, você pode ficar bravo, sim, mas não passe disso. Dê lugar à ira, mas não à vingança. Fique bravo, mas não vingue. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então Deus está dizendo, deixa comigo a vingança. A ira você pode irar, você pode esbravejar e ficar bravo, ok. É uma válvula de escape para você desabafar e suportar esse período de pressão. Mas em contrapartida, deixa que a vingança é comigo. Não vai você fazer vingança com as suas próprias mãos, porque você pode se dar mal. E no verso 20 diz assim, portanto, se o teu amigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que quer dizer isso? Que Paulo está me dizendo isso? Que você deve, sim, quando ver o seu amigo, aquele que te prejudicou, que te causou muitos males, precisando de fome, precisando de comer e beber, você ainda tem que socorrer ele. Olha, essa é uma outra prova de cristianismo de fogo. Você ainda tem que socorrer essa pessoa e fazer por ela o que tiver ao seu alcance. Porque a Bíblia ainda vai dizer assim, não diga bem feito. Não queira desejar bem feito ao outro quando no seu momento de mal ele puder estar fazendo, porque Deus pode se esquecer do que ele fez e voltar para você. Então essa questão de vingar-se é algo muito sério. Então quando você ver o seu inimigo na pior e você sabendo que ele às vezes está colhendo o que ele plantou, não revide. Não revide, porque Deus pode se esquecer do que ele fez e voltar-se contra você. Então a vingança é algo muito sério que nós temos que prestar atenção e cuidado com as nossas palavras. Porque a Bíblia diz aqui, fazendo isso, amontoará brasas sobre a sua cabeça. O que quer dizer isso? Brasa sobre a minha cabeça? Honra. Brasa sobre a minha cabeça quer dizer da parte de Deus honra, que eu vou estar sendo honrosa em mostrar atos de nobreza ao devolver aquele que me amaldiçoou e me prejudicou, devolver a ele em bênçãos. Você vê que está lá em cima dizendo, abençoai os que vos perseguem. E aqui no final dizendo, dê comida e água para o seu inimigo. Você vê que lá em cima ele fala uma coisa, embaixo ele fala a mesma coisa de uma outra maneira. Isso é honroso, é altaneiro da nossa parte. E faz com que nós sejamos altaneiros. É aqui que vai dizer, eu sou superior a você. Não porque eu sei mais do que você, mas porque eu tenho atos de dignidade e honradez. É aqui que a sociedade vai ver que eu sou honrada. É aqui que a sociedade vai dizer que eu prefiro todas as pessoas melhor do que eu. Então é aqui que as pessoas vão falar, nossa, mas ela está retribuindo com o bem o mal que fizeram a ela? Sim. Então é aqui que vão me ver superior ao outro. Eu não precisei me fazer superior ao outro. As próprias circunstâncias me fez superior ao outro.
Então é assim que eu preciso viver uma jornada de cristianismo saudável, uma jornada de cristianismo que tem valor de vida.